pessoal, boa tarde. Bem-vindos aqui a mais uma edição do PadTech Classroom. A gente vai dar só mais uns minutinhos e o Fabrício já começa aqui com vocês. Perfeito, obrigado, Estela. Fabrício, vamos começar? Acho que já Perfeito. deu tempo aqui. Obrigada. Tá joia. Vamos lá, obrigado eu. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este Classroom, este evento online, né, esse treinamento online exibido pela PadTech. Neste assunto do dia de hoje, né, nós iremos apresentar esse tema DWDM, Alternativas Flexíveis e de Baixo Custo para Transporte de Dados. Gostaria de comunicar a todos que nós estamos ao vivo, né, no YouTube, no canal da PadTech, e também, PadTech Corp, né, e também estamos no Zoom, né, ao vivo aqui para quem fez a inscrição e para quem está acompanhando aqui na plataforma do Zoom. Okay? Então, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, tanto no chat da própria PadTech, no YouTube, né, no canal da PadTech, como também aqui na plataforma do Zoom, ok? Então, nós estamos aqui com uma equipe de especialistas de prontidão para fazer todas as explanações aqui também através do chat, tá? Passar aí para vocês todas as respostas e esclarecer todas as dúvidas através do chat. Em alguns momentos, pessoal, eu vou tentar ler aqui algumas dúvidas que chegaram no chat, tá? Mas durante aqui a dinâmica da apresentação pode ser que eu não consiga, ok? De qualquer forma, como eu disse a vocês, nós estamos aqui com uma equipe de especialistas de prontidão para fazer todas as esclarecer todas as dúvidas aí através do bate-papo e do chat, tanto do Zoom quanto também do YouTube, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Começando aqui a nossa apresentação, né? É importante, né, a gente fazer aqui um review, né, uma revisão aqui sobre alguns assuntos, de alguns classroom que a gente já apresentou anteriormente, e também de alguns conceitos básicos, né, sobre tecnologia por fibra ótica, né? Então, a fibra ótica, né, que todo mundo já conhece, né? Nós temos aqui a possibilidade de transmitir um sinal de longo alcance, né, através de baixa perda, já que a fibra ótica ela permite esse recurso, né, essas vantagens de trabalhar com altas taxas, com altíssima velocidade de propagação, né, e também baixa latência, né, trabalhando
na velocidade da luz dentro do núcleo da fibra ótica. E aqui, então, na fibra ótica, dentro do núcleo, né, nós temos todo um espectro disponível para realizar essa transmissão dos canais de dados, transmissão ótica, né, através dos canais de dados pela fibra ótica. Então, é importante esclarecer também esse conceito de ótica cinza, né? A ótica cinza nada mais é do que a gente aproveitar a fibra ótica para transmitir apenas um sinal, apenas um canal de dados pela fibra ótica, né? Então, quando a gente faz isso, né, utilizando apenas um sinal na fibra ótica, nós não estamos aproveitando todo o recurso que a fibra ótica proporciona para a gente, né? Então, se a gente tem todo um espectro disponível, a gente pode usufruir de toda essa capacidade, né? Então, pensando aí num espectro aí da banda C, da banda L, né, que nós temos disponíveis aí na capacidade da tecnologia DWDM, quando a gente tem aí a transmissão de apenas um canal, né, nós estamos subutilizando essa capacidade da fibra, tá? Então, quando a gente evolui, né, para esse sinal colorido, né, esse termo, esse jargão colorido, na verdade, tecnicamente falando, né, é quando a gente está trabalhando com os canais de dados com comprimentos de onda padronizados pelo ITU, ok? Então, quando a gente faz isso, nós podemos segmentar, separar cada comprimento de onda responsável por transmitir um canal de dados, né? Então, num comprimento de onda, a gente tem um canal, consequentemente, naquele canal, a gente pode ter uma capacidade, uma taxa de transmissão, seja ela 10 GB por segundo, né? 10 gigabits por segundo, 100 gigabits por segundo, com canais coerentes, até taxas mais elevadas aí, compartilhando todo o espectro da fibra ótica, né? Fazendo, inclusive, uma comparação, uma analogia, né, que a gente consegue enxergar aí ao longo do dia a dia, né? Nós temos a transmissão por rádio, né? Então, no rádio, nós temos a propagação pelo espaço livre de vários comprimentos de onda, de várias frequências, né? Então, no rádio, a gente utiliza mais o conceito de frequência. Na fibra ótica, a gente fala mais em comprimento de onda, já que são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, lambda é igual a C sobre F, né? Onde C é a velocidade da luz no vácuo e F é a frequência daquele sinal, tá? E lambda é o comprimento de onda daquele sinal. Então, através da fibra ótica, com agora a possibilidade, né, com a utilização de todo o espectro disponível aqui da fibra ótica, né, nós temos muito mais capacidade de transmitir altas taxas por longo alcance através dessa fibra, né? Então, nós temos também a economia de fibras óticas, né? A economia, a redução de OPEX, e essa fibra ótica ela pode ser própria ou também alugada, né? Fazendo parcerias aí com alguma outra empresa, algum outro provedor de internet, alguma outra operadora, ou alguma utility também, né? Que pode trabalhar aí com cabos OPGW através da transmissão por linhas de transmissão de energia elétrica, tá? Bom, quando a gente olha para a fibra ótica, né, a gente tem essa figura aqui, que é famosa, né, inclusive essa curva de atenuação típica de uma fibra monomodo, né? Então, quando a gente percebe aqui que essa curva laranja típica da fibra ótica, de atenuação da fibra ótica, a gente olha aqui para o espectro e percebe que na região de 1550 nanômetros é onde nós temos a menor atenuação, ok? Não é à toa que nessa região do espectro a gente realiza a transmissão dos canais de dados através da tecnologia DWDM. Então, nós temos a banda C e a banda L disponíveis aqui para realizar a transmissão de vários canais dentro da fibra ótica. Quando nós expandimos essa visão dessas bandas, né, então a gente pode ali multiplexar, adicionar, né, agrupar vários comprimentos de onda, vários canais dentro dessa fibra, né? Claro que cada canal vai ter a sua frequência específica, o seu comprimento de onda específico. Então, um canal não deve causar interferência no seu canal adjacente, no seu canal vizinho. Para isso, nós temos a definição de espaçamento, tá? Que nós vamos abordar aí com mais profundidade ao longo da apresentação. Então, aqui nós temos aqui vários canais, né, vários comprimentos de onda, vários sinais se propagando pela mesma fibra ótica, né? É comum a gente trabalhar aqui com sistemas unidirecionais, ou seja, uma fibra responsável pela transmissão de dados e uma outra fibra responsável pela recepção dos dados. Então, nós temos aí um par de fibra
para realizar a transmissão e a recepção dos canais de dados. Tá? Pensando nesse conceito de espaçamento, só para citar aqui alguns exemplos, né, nós podemos trabalhar com uma grade de 100 GHz, com espaçamento fixo aqui de 100 GHz entre cada canal, o que possibilita, na banda C+, na banda C+, a gente multiplexar até 48 canais de dados. Tá? Com o mesmo conceito, se nós diminuirmos o espaçamento entre esses canais de dados, né, nós podemos agregar agora até 96 canais trabalhando com um espaçamento de 50 GHz. Tá? Então, a gente diminuiu o espaçamento pela metade, consequentemente, a quantidade de canais duplicou, né? Dobrou de 48 para 96 canais de dados. Lembrando que cada canal de dados ele é único, né? Tem a sua frequência específica, o seu comprimento de onda específico. Então, esses canais de dados podem trabalhar com taxas de 10 gigabits por segundo, 100 gigabits por segundo. Hoje, aí, a gente tem canais aí de altas capacidades, de taxas bem maiores, atingindo aí até 600 gigabits por segundo, e a tecnologia está em constante evolução, né? Então, a gente está constantemente desenvolvendo novas capacidades, novos transponders, atingindo aí capacidades hoje até 600 gigabits por segundo, mas em breve aí atingindo taxas ainda maiores, tá? E por fim, aqui um outro exemplo, né, com um espaçamento de 37,5 GHz entre cada canal, possibilitando então agregar ou multiplexar até 128 canais através de um par de fibra ótica, tá? Transmissão e recepção. Bom, até focando aqui no título, né, da apresentação, a gente falou como DWDM, alternativas flexíveis e de baixo custo, né, para realizar o transporte de dados pela fibra ótica. Então, começando esse conceito de solução de baixo custo, nós temos aqui o DWDM passivo. Como é que funciona essa solução DWDM passivo, né? Esse nome, ele vem desse conceito de que você tem um equipamento responsável pela transmissão, que pode ser um switch, um roteador, o seu equipamento que você quer transportar a carga útil dele, né? O sinal que ele proporciona, você quer transportar de um ponto A para um ponto B, de uma cidade A para uma cidade B, de um local A para um local B qualquer, ok? Então, primeira ideia que nós temos, né, que é comum, inclusive, os provedores ali que estão expandindo a capacidade, que estão começando a crescer, né, é você fazer o quê? Simplesmente conectar esse par de fibra, desse transceiver, direto do seu switch, do seu roteador, até o roteador, o seu switch, na estação de destino, tá? Esse sinal, ele vai se propagar por essa fibra, por esse par de fibra, normalmente, tá? Não tem problema, não tem nenhuma questão aqui. A questão é que o que limita a taxa e o alcance desse cenário aqui é justamente o plugável, né, o transceiver, o módulo óptico que está conectado a esse switch, a esse roteador, tá? Então, nós temos aqui um SFP+, por exemplo, cinza, né, transportando o seu sinal com um comprimento de onda de 1.310 ou 1.550 nanômetros, por exemplo, né? Já que nessa região do espectro, a gente tem aí uma atenuação mais baixa, tá? Uma atenuação menor. Agora, quando essa rede começa a se expandir, nós necessitamos de mais capacidade. Precisamos expandir, por exemplo, de 10 gigabits por segundo para 20 gigabits por segundo, para 30, 40, 50, e assim por diante. E aí que começam a aparecer as limitações dessa rede, desse cenário. Ou seja, para cada expansão, nós temos que adicionar agora um novo par de fibra ótica. E a gente sabe, né, pessoal, que o custo da fibra ótica ele pode se tornar muito elevado em certas regiões, em certas localidades, por exemplo, em centros comerciais, em centros de cidades, de metrópoles, né? O custo da fibra ótica aumenta bastante. Então, para esse tipo de solução, não é mais adequado a gente continuar trabalhando com um par de fibra com apenas um sinal sendo propagado, sendo utilizado nessa fibra ótica, tá? Então, para isso é que entra o conceito do DWDM passivo, né? Ou seja, nós temos aqui a possibilidade de trocar o módulo óptico, né? Então, em vez de agora trabalhar com o módulo óptico SFP+ cinza, nós iremos trocar esse SFP+ para um sinal colorido, tá? Então, a gente trocou agora esse SFP+ cinza por um SFP+
com um canal de dados com comprimento de onda padronizado pelo ITU. Consequentemente, cada interface do seu switch, do seu roteador, agora ele vai transportar um sinal DWDM. Dessa forma, a gente pode multiplexar esse canal de dados e transportar vários comprimentos de onda, vários canais, através de um par de fibra ótica. Ok? Então, a gente tem aqui, né, esse cenário de um MUX, né, para fazer a transmissão, e um DMUX para realizar a recepção do sinal. Tá? Bom, então, pensando nesse conceito, né, do DWDM passivo, ele recebe esse nome por quê? Porque o MUX e o DMUX, ele é passivo. Ele não precisa de energia elétrica, ele não tem nenhuma eletrônica, nenhum componente elétrico, eletrônico embutido dentro dessa mecânica. Então, ele faz esse processo de multiplexação e demultiplexação dos canais de dados de maneira passiva, no domínio óptico. Tá? Então, por isso que vem esse nome, né, DWDM de passivos, ok? Então, ele traz aqui as vantagens, né, de menor custo com equipamentos ativos, já que o equipamento passivo ele tem um custo menor. Fácil instalação e manutenção, já que nós temos poucos equipamentos, né, poucos utensílios aqui para realizar essa montagem física. E a vantagem, a grande vantagem, é você trabalhar agora com apenas um par de fibra ótica, realizando o transporte de dados através da fibra ótica. Tá? Bom, uma outra aplicação que nós podemos realizar aqui é de você trabalhar com apenas uma fibra ótica para transmitir e receber o sinal. Ou seja, nós temos agora um sinal bidirecional, né? Um sistema bidirecional. Então, você pode realizar aqui, através do SFP+, né, a transmissão por um comprimento de onda e a recepção do sinal em outro comprimento de onda. Dessa forma, você compartilha a mesma fibra para transmitir e receber o sinal de um ponto A para um ponto B, da origem até o destino. Tá? Tem um porém aqui, tá, pessoal? Tem uma desvantagem nesse tipo de solução, né, bidirecional. Como você está utilizando nesse caso, um comprimento de onda, uma frequência para transmitir, e outra frequência, outro comprimento de onda para receber o seu sinal de dados, então a capacidade, a quantidade de canais cai pela metade. Então, se o seu DMUX, por exemplo, for de 20 canais, você estará transportando, de fato, 10 canais, né? Porque cada SFP Plus precisa de 2 canais, um para transmitir e outro para receber, ok? Então, consequentemente, você diminui a quantidade de canais pela metade. Tá? Essa é a limitação que nós temos nesse tipo de solução bidirecional através do DWDM passivo. Bom, esse SFP Plus, né, pessoal, ele tem a capacidade de transmitir aí taxas de até 10 gigabits por segundo, pode ser com protocolo Ethernet, protocolo Fiber Channel também, tá? Depende aí do modelo do plugável, né, o modelo do seu transceiver, tá? É ele quem vai editar a capacidade e também o alcance, né, através do orçamento de potência, tá? Bom, e se nós precisarmos atingir distâncias maiores, como é que a gente faz? Bom, é aí que entra o conceito, né, e a aplicação dos amplificadores. Tá? Os amplificadores, como o nome já sugere, o nome já diz, ele amplifica a potência, amplifica a energia do seu canal de dados. Amplificando a energia do seu canal de dados, você consegue agora ter mais potência para atingir uma distância maior. Consequentemente, você tem agora um enlace maior, suportando vencer agora uma atenuação maior na sua fibra ótica. Tá? Em sistemas com canais não coerentes, canais aí com modulação OOK, on-off key, nós temos um fator limitante, que é a dispersão cromática. Então, nesse tipo de solução, a gente precisa trabalhar aqui também com DCMs, né, módulos compensadores de dispersão cromática. Tá? Bom, esses DCMs, né, eles são passivos também e responsáveis por fazer a compensação da dispersão cromática dos canais de dados. Então, perceba que nós estamos utilizando aqui um amplificador dual, por exemplo, para fazer a transmissão e recepção. Perceba que o amplificador fica depois do MUX, responsável por amplificar todos os canais de dados simultaneamente. Na recepção, o mesmo conceito, cada amplificador vai ser responsável por amplificar vários comprimentos de onda simultaneamente. Para você evoluir esse conceito da tecnologia DWDM passivo,
para um DWDM tradicional, né? Ou seja, você trabalhar agora com um protocolo OTN, através de um transponder dedicado para fazer a recepção, fazer o encapsulamento do sinal e a transmissão e recepção do sinal, basta você fazer o quê? Você adicionar o transponder entre o seu elemento cliente, o seu equipamento cliente, seu switch roteador, e o MUX e DMUX. Tá? Então, nós temos aí o transponder, nesse caso aqui, com um exemplo, um transponder 10 GB, até para manter aí a coerência, né, dos slides anteriores, trabalhando com taxas, então, de 10 gigabits por segundo. Tá? Então, aqui você também vai ter os transceivers, né, conectados a esse transponder, tanto na interface cliente como também na interface de rede, para realizar o encapsulamento do sinal do seu cliente, né, do seu payload, e fazer a transmissão em um determinado comprimento de onda padronizado pelo ITU para a grade da banda C ou banda L, né, conforme a padronização do ITU. Tá? Bom, agora a grande vantagem de trabalhar com o transponder é que ele faz o encapsulamento do seu payload, do seu sinal cliente, em um protocolo OTN. E esse protocolo OTN, ele é um protocolo de baixa latência, que permite você ter agora gerência dos elementos, gerência desses equipamentos, nessa rede de transporte de dados. Né? E uma outra vantagem também, muito grande, é você trabalhar com o FEC, o Forward Error Correction. Então, o FEC, né, o responsável por fazer a correção dos bits, né? Então, ele consegue fazer simultaneamente, né, a identificação dos bits errados e a correção desses bits na recepção dos dados, tá? Através do campo de redundância. Né? Bom, para isso, para você trabalhar com sistemas passivos, né, nós temos aí um portfólio completo de elementos passivos, né, de equipamentos passivos, né? Multiplexadores, demultiplexadores, OADMs, DCMs, né, módulos compensadores de dispersão cromática, de diferentes valores de compensação. Então, nós temos aqui também um box de passivos, né, um sub-rack de passivos, muito parecido com esse daqui que nós estamos na mesa, né, que vocês podem visualizar aí pela câmera, mas totalmente passivo, né, somente para placas passivas. Tá? Então, nós temos esse tipo de sub-rack. Esse daqui é um pouquinho diferente, porque esse daqui ele tem backplane, então esse aqui ele suporta placas ativas, né, ele faz alimentação através do backplane. Mas ele é uma mecânica parecida de 2U de altura. Então, a mecânica é parecida com esse aqui que nós estamos na bancada, aqui na mesa. Tá? Bom, nós temos aí modelos de MUX e DMUX, que podem suportar de 4 até 96 canais multiplexados. Tá? Então, a gente pode 4, 8, 20, 40, 48, 80, até 96 canais de dados multiplexados. Okay? Nós também temos modelos de MUX e DMUX colorless, né? Que é para você trabalhar com sistemas FlexGrid. Tá? Nós vamos falar aí na sequência também. Tá? Modelos com VOA, né, com MUX com VOA, por exemplo, para você fazer a equalização dos canais de dados, conforme nós temos aqui também nas imagens, né, alguns modelos passivos e alguns modelos ativos, né, já que o VOA requer ali uma eletrônica, então o MUX com VOA, ele precisa de energia elétrica. Tá? Bom, um exemplo de aplicação, já que agora nós estamos trabalhando com um sistema DWDM tradicional, vamos dizer assim, né? Então, nós temos a aplicação aqui do site A e o site B, com um alcance aproximado de 80 quilômetros, começando essa implantação aqui com apenas um canal, mas esse sistema já pode estar preparado para multiplexar até 8 canais de dados. Tá? Então, agora sim, né, nessa imagem aqui no Bayface que nós temos no slide, nós estamos falando exatamente desse sub-rack de 2U que nós temos aqui na mesa. Tá? Bom, então nós temos aqui apenas um transponder, né? No caso um dual aqui um transponder dual 10 GB, um amplificador dual, responsável por amplificar tanto a transmissão quanto também a recepção, o módulo de fan para ventilação, fonte de alimentação aqui também, tá? A supervisora, responsável por gerenciar esses elementos ativos e também por transmitir o canal de supervisão, e bem como, é claro, o MUX e DMUX de 8 canais, responsável por fazer a multiplexação na transmissão e a demultiplexação na recepção desse cenário, dessa rede. Tá? Bom, conforme a rede, né, vai aumentando, a capacidade vai aumentando, nós vamos adicionando novos transceivers, novos transponders também. Tá? Então, a gente vai inserindo de forma modular, de forma escalável, novos transponders. Você começa com apenas uma
com apenas um canal de dados, e você vai adicionando transceivers, você vai adicionando transponders no seu sub-rack até atingir a capacidade total da sua rede. Então, nesse cenário agora, a gente está com 8 canais, cada canal com 10 gigabits por segundo, atingindo uma distância aqui de 80 quilômetros e uma capacidade total de 80 gigabits por segundo. Tá? Tudo isso numa mecânica de 2U de altura, como, por exemplo, poderia ser esse sub-rack que nós estamos aqui na mesa, na bancada. Tá? Bom, no mesmo sub-rack, nós também podemos evoluir a capacidade e o modelo desse transponder. Então, em vez de trabalhar com um transponder de 10 gigabits por segundo, se a sua rede requisitar agora mais capacidade, você pode trocar o modelo do transponder de 10 gigabits por segundo para um modelo de transponder de 100 gigabits por segundo, tá? Ou até taxas maiores. Tá? Mas nesse exemplo aqui, a gente utilizou o transponder dual 100 gigabits por segundo. Então, agora nós temos 8 canais da mesma forma, nada mudou com relação à infraestrutura dessa rede, mas nós trocamos o modelo de transponder. E agora nós temos transponders, então, transmitindo canais de 100 gigabits por segundo. Então, 8 canais de 100 gigabits por segundo, a gente vai ter a capacidade de 800 gigabits por segundo nesse par de fibra ótica entre o site A e o site B. Então, perceba como facilmente a gente multiplicou por 10 a capacidade da rede, né? Que era de 80 gigabits por segundo, a gente foi agora para 800 gigabits por segundo. Uma outra aplicação também que nós podemos citar é do DCI, que é também esse equipamento aqui, nós estamos na mesa, né? Então, o DCI, ele é um modo standalone. Então, ele sozinho já tem a parte de ventilação, de alimentação, as interfaces clientes, a interface de rede e também a parte de supervisão do próprio equipamento. Tá? Então, ele sozinho ele consegue ser instalado na sua rede. Tá? Bom, nesse cenário, nós não temos MUX e DMUX, nós não temos agora múltiplos canais na fibra. Ele sozinho já faz a transmissão de apenas um canal de dados. Tá? Então, a ideia aqui é você utilizar um curto alcance. Né? Curto alcance, podemos até colocar entre aspas, né? Depende aí desse conceito. Né? Mas, por exemplo, do TM800, que é esse modelo que está aqui em cima da mesa, da bancada, nós podemos transmitir 2 canais de dados. Como nós não temos MUX nesse cenário, nós precisaremos agora de 2 pares de fibra ótica. Tá? Então, cada canal de dados ele pode suportar aqui de 100 até 400 gigabits por segundo, e aí atingindo a distância de 75 quilômetros entre o site A e o site B. Tá? São 2 canais, então a gente tem aí 800 gigabits por segundo de capacidade máxima nesse enlace. Facilmente nós também podemos trocar, né, por um outro modelo de transponder standalone, de CI também, o modelo TM1200GB. Tá? E agora nós podemos trabalhar com canais de até 600 gigabits por segundo. Então, transmitindo aqui 2 canais por 2 pares de fibra ótica, 2 canais de 600 gigabits, atingindo, então, 1.2 terabits por segundo, né? 1.200 gigabits por segundo, em apenas um rack unit, em apenas um U de altura. Tá? Bom, partindo agora, pessoal, para o conceito de grade fixa e grade flexível, né? Também focando no título da apresentação, a parte de trazer aqui flexibilidade para essa rede, né? Então, no conceito de grade fixa e grade flexível, o ITU define regras para que a gente possa usufruir dessa capacidade do espectro disponível na fibra ótica. Então, na grade fixa, né, do inglês aí, Fixed Grid, e na grade flexível, Flexible Grid, né? Ou também, resumidamente falando, Flex Grid. Tá? Bom, a evolução aqui dos transponders, né, permite que a gente trabalhe com diferentes modulações, assim como o rádio, né, radiofrequência, pelo espaço livre, né, evoluiu esse conceito de modulação, na fibra ótica também evoluímos esse conceito de modulação ótica. Tá? Então, nós temos aí o conceito de modulação OOK, que é a modulação por amplitude apenas, é o famoso liga-desliga, né, para transmitir o bit 1 e o bit 0. Tá? Então, você pode trabalhar com esse tipo de modulação com taxas de até 10 gigabits por segundo, tá? Que são os canais não coerentes. Okay? Canais de 10 gigabits por segundo são os canais não coerentes. Tá? A partir aqui dos canais de 100 gigabits por segundo, nós já estamos trabalhando com modulação em fase. Modulação em fase requer que você tenha um oscilador local para fazer a identificação, né, a detecção da fase do sinal. Consequentemente, agora nós estamos trabalhando com detecção coerente. Tá? Detecção coerente para realizar essa modulação de taxas de 100 gigabits por segundo
até, por exemplo, 600 gigabits por segundo, né? Trabalhando em modulação de fase e também em amplitude. Tá? Então, nós temos aqui diferentes modulações, diferentes capacidades, né? Para cada taxa de transmissão de dados. Tá? Então, a gente vai aqui de 1 bit por segundo, de 1 bit por símbolo até 12 bits por símbolo, trabalhando com a modulação DP64QAM. Tá? Bom, nesse conceito de desempenho versus largura de banda, quanto maior a sua taxa, né, você vai precisar de uma maior também complexidade da sua modulação. Tá? Então, para taxas elevadas, a gente precisa trabalhar com modulações mais complexas. Okay? Mas tudo tem um preço. Se você está trabalhando com uma modulação mais complexa, você tem uma eficiência espectral melhor. Mas, como preço, como consequência disso, o seu desempenho de OSNR ele precisa ser maior. Né? Então, você precisa de uma OSNR maior para receber esse canal de altas taxas. Tá? Se você precisa de uma OSNR maior, o seu alcance máximo dessa rede ele será reduzido. Tá? Então, quanto maior a taxa do seu sinal, nós podemos dizer também que menor vai ser o alcance máximo que ele consegue atingir. Tá? Bom, então modulações mais simples conseguem proporcionar um alcance maior, já que você pode trabalhar com uma OSNR mais baixa na recepção, mas a eficiência espectral é ruim, né? Não é tão boa. Né? Então, nesse conceito, né, com modulações mais complexas, o seu canal fica mais estreito. Com o canal mais estreito, você consegue multiplexar uma quantidade maior de canais dentro da sua fibra ótica. Então, basicamente, essa balança que a gente tem que ter, né, entre o desempenho, a largura de banda também, com relação ao alcance. Tá? A gente tem que colocar na balança esses parâmetros, né, para saber em que momento, em qual taxa a gente tem que trabalhar para aquela rede especificamente. Tá? Bom, no conceito de fixed grid, grade fixa, cada canal tem um espaçamento fixo. Nesse exemplo aqui, nós temos um espaçamento entre todos os canais da banda, no caso da banda C, um espaçamento de 0,4 nanômetros, ou também de 50 GHz, né? Já que a gente pode converter aqui comprimento de onda em frequência. Tá? O ITU define para a gente essa fórmula, né, que a frequência central do canal Fixed Grid é igual a 193,1 THz, mais o valor de N vezes o slot. E o slot, né, a largura, o espaçamento daquele canal no espectro, ele pode ser de 12,5 GHz, 25 GHz, 50 GHz ou até 100 GHz. Tá? Então, esse espaçamento fixo, ele pode ser trabalhado com esses 4 valores na grade fixa, Fixed Grid. Okay? Então, pensando numa aplicação aqui, numa rede com um espaçamento de 50 GHz, com grade fixa, né? Cada canal tem um espaçamento de 50 GHz, então a gente pode ir adicionando novos canais aqui, já que cada canal tem o seu espaço dedicado. E esse espaço, né, esse espaçamento, né, ele também é feito no MUX e no DMUX. O próprio MUX e o DMUX, ele tem um filtro interno, um filtro óptico, uma passa-faixa, né, um filtro passa-faixa. Ele só passa aquela frequência, aquela banda, por exemplo, nesse caso aqui, de 50 GHz. Tá? Então, olha só, trabalhando aqui nesse exemplo, né, você tem aqui a frequência inicial do slot, a frequência final do slot, e onde termina um slot de um canal, já começa o slot do próximo canal. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui a frequência central desse canal e também a largura do canal, o espaçamento desse canal. Bom, nesse cenário aqui, nós temos um canal, por exemplo, com 25 GHz, um canal de 50 GHz, utilizando aqui o espaçamento de 50 GHz também, e um outro canal de 25 GHz. Qual é o problema da gente trabalhar nesse tipo de solução? Na verdade, a maioria das redes trabalham com redes com aplicação Fixed Grid, com grade fixa. Agora, perceba que nós não estamos utilizando a capacidade máxima do espectro. Nós temos aqui alguns espaços, né, que não estão sendo utilizados. Então, dessa forma, nós temos aqui um desperdício da banda, um desperdício do espectro. Se nós estamos desperdiçando espectro e banda, nós estamos desperdiçando também a capacidade dessa rede. Então, redes Fixed Grid, redes com grade fixa, tem esse detalhe, né? Tem essa limitação.
Ou seja, o canal ele não ocupa todo o espaço dedicado a ele. Então, ele perde capacidade, consequentemente, você está desperdiçando banda e espectro na sua fibra ótica. Pensando nisso, nós temos o Flex Grid, a grade flexível. Então, agora, nesse conceito, o espaçamento entre cada canal ele pode ser variável. Então, nós temos aqui dentro dessa banda canais espaçados em 37,5 GHz, 0,3 nanômetros, né? Ou também de 0,6 nanômetros, ou 75 GHz. Tá? Então, canais mais largos são canais, logicamente, com maior capacidade, tá? Ou com modulações ali que tenham menos bits por símbolo também, né? Ou depende daí da modulação específica do seu canal, né? Então, você pode trabalhar com modulações mais complexas ou mais simples para aquela taxa também necessária naquele cenário. Bom, pensando nisso, o ITU ele traz para a gente algumas fórmulas de como você calcular a frequência central do seu canal, a largura do slot e também a frequência inicial e final do seu slot. Perceba que agora, pessoal, aumentou um pouquinho a complexidade de como você vai configurar essa rede, né? Então, você tem que fazer esse dimensionamento, esse cálculo muito bem feito. Por quê? Porque o MUX e DMUX, ele não tem mais filtro. Você não tem mais um canal dedicado, um filtro passa-faixa para uma determinada interface do seu MUX e DMUX. Então, se você errar no cálculo da frequência central, do espaçamento do seu canal, você pode causar sobreposição entre um canal e outro canal vizinho, um canal adjacente. Tá? Se isso acontecer, você pode derrubar, você pode taxar erros nos canais que estão presentes na fibra ótica. Tá? Então, isso é um erro grave. Tá? Isso não pode acontecer. Então, aqui aumenta um pouquinho mais a complexidade de como você vai implantar essa rede, mas agora você tem a possibilidade de otimizar a ocupação do espectro. Tá? Bom, então, o conceito de flex grid, né, basicamente, é a gente dividir o nosso espectro em pequenas fatias. Com relação à frequência central do canal, essas fatias podem ser divididas em 6,25 GHz. Com relação à largura do slot, a largura do espaçamento do canal na ocupação do canal, essa fatia ela vai ser de 12,5 GHz. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, o ITU define agora para o Flex Grid que a frequência central do canal é de 193,1 mais N vezes 0,00625 terahertz. Tudo isso na escala terahertz, né, pessoal? Por isso que o 6,25 GHz na escala terahertz é igual a 0,00625. Tá? Onde o N ele pode ser um número positivo ou negativo, incluindo zero. Tá? Já que 6,25 GHz ou 0,00625 terahertz é a granularidade para você sintonizar a frequência central do canal. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, com N igual a menos 10, nós temos que a frequência central do canal vai ser de 193,1 mais, como o N é negativo, né, então a gente coloca aqui menos 10 vezes 0,00625 terahertz. Nesse cálculo, a gente chega nesse valor de frequência central, 193,0375 terahertz. Tá? Perceba que são valores mais quebrados, né? Valores mais específicos. Tá? Então, essa vai ser a frequência central do canal. Agora, ele tem um espaçamento, ele tem uma largura de faixa. Então, nós temos que calcular também a largura do canal, a largura do slot que ele vai ocupar. Então, nós temos que saber qual é o espaçamento dedicado para aquele canal. Nesse caso aqui, o M, né, define para a gente qual vai ser a largura do slot. Então, a largura do canal, a largura do slot, é igual a 12,5 GHz vezes M, M de Maria, né? Então, vezes M. Então, agora, como o M é igual a 6, a gente multiplica 12,5 vezes 6, que é igual a 75 GHz. Então, o canal ele vai ter 75 GHz de ocupação, trabalhando na frequência central de 193,0375 terahertz. Se nós temos esse espaçamento de 75 GHz para o nosso canal de dados, né, você tem que entender também que 37,5 GHz fica para o lado esquerdo e 37,5 GHz fica para o lado direito da frequência central. Então, a frequência central aqui
ela vai ser utilizada como referência para você calcular a frequência inicial do slot e a frequência final do slot. Então, a frequência final do seu slot, inicial, né? Frequência inicial do seu slot, ela vai ser igual à frequência central do seu canal menos a largura do slot dividido por 2, né? Então, nesse cenário aqui, a frequência central do slot é igual a 193,0375 menos 75 dividido por 2, que é igual a 37,5 GHz. Então, 37,5 GHz para o lado esquerdo, nós temos a frequência inicial do nosso canal, que é de 193 THz. E 37,5 GHz para o lado direito, nós teremos a frequência final do slot, que vai ser igual a 193,075 THz. Tá? Perceba que o nosso canal aqui está dividido em pequenas parcelas, né? Em pequenas fatias de 12,5 GHz. Então, para esse canal que está utilizando um M, né, largura de slot de M igual a 6, nós temos 6 fatias de 12,5 GHz ocupados por esse canal. Tá? Ah, mas agora eu preciso adicionar canais. Como é que eu devo fazer? O mesmo procedimento. Você define qual vai ser a frequência central do seu canal, em conjunto com a largura do seu canal. Tá? De forma que a frequência inicial do seu canal não pode haver sobreposição com o canal vizinho. Tá? Não pode haver isso. Não pode haver essa sobreposição, né? Utilizando o mesmo espaço. Então, você tem aqui, por exemplo, um outro canal com o N igual a 0. Então, a frequência central é de 193,1 THz. A frequência inicial ela está sendo compartilhada aqui bem no limite com o canal adjacente, o canal vizinho. E como ele tem um espaçamento de largura de slot aqui de M igual a 4, ele está ocupando 50 GHz. Então, a frequência final desse canal, desse slot, vai ser de 193,125 THz. Da mesma forma, você vai adicionando novos canais, mais estreitos, mais largos, ou da forma que você achar necessário, ou aquele canal exigir para fazer a modulação e a ocupação espectral dessa rede. Tá? Então, tem um outro cenário aqui, um outro canal, né, com M igual a 2, igual a 25 GHz de espaçamento, né, de ocupação espectral, utilizando aqui a frequência inicial e central também, com a frequência final e inicial, e a frequência central igual a 193,1375 THz, né, para N igual a 6. Ok? Então, perceba, pessoal, que é um pouco mais complexo mesmo, para a gente poder realizar a sintonização e a agregação de novos canais em uma rede FlexGrid, mas agora nós temos a possibilidade de ter a máxima utilização do nosso espectro, né? Não sobra espaço aqui no meio. Você pode, em alguns momentos, dependendo da taxa do seu canal, da largura do seu canal, da modulação do seu canal, você pode necessitar aqui de uma banda de guarda. Mas aqui é um outro conceito que a gente deixa para uma próxima apresentação também. Tá? Então, aqui no conceito mesmo é utilizar ao máximo essa ocupação espectral disponível na fibra ótica. Bom, como eu falei para vocês, né, para você trabalhar com redes colorless, com redes FlexGrid, você precisa de um MUX colorless, um MUX DMUX colorless. Por quê? Porque o MUX DMUX colorless, ele não tem filtro. Então, qualquer comprimento de onda pode ser inserido em qualquer interface desse MUX colorless. Então, nós temos aqui modelos de diferentes capacidades, né, diferentes quantidades de canais. Então, agora, né, você precisa trabalhar nessa rede FlexGrid, trabalhar com canais com detecção coerente, porque a detecção coerente permite você fazer o abatimento da fase do seu sinal e, consequentemente, realizar a recepção desse sinal com ótima qualidade, com qualidade necessária, tá? Sem taxar erros, né? Para fazer a demodulação do sinal, ok? Bom, um outro conceito também que nós podemos trabalhar aqui é com ODMs, né? O ODM que é responsável por fazer demultiplexação ou pelo menos a filtragem de poucos canais em estações intermediárias, de maneira simples, de maneira passiva. Nós também temos o OADM de banda, também para trabalhar com redes colorless, né, com redes FlexGrid. Então, nós temos aí diferentes modelos de OADM, single homing e também dual homing, para fazer filtro de um lado ou até dos dois lados da estação intermediária. Temos modelos aí de 2, 4 e até 8 canais também, né? São módulos passivos,
que você pode agregar em estações intermediárias. Tá? Bom, ainda nesse conceito de flexibilidade, nós temos aqui também a aplicação de Lambda Alien. Tá? Então, a flexibilidade, né, dessa rede Lambda Alien faz com que você tenha um fornecedor nativo, né, você começou a implantar sua rede com um determinado fornecedor, determinado fabricante de soluções óticas. Mas, por algum motivo, de repente, ele obsoletou, ele descontinuou algum equipamento, algum transponder, e você precisa ainda aproveitar a capacidade daquela rede. Né? Ou, de repente, o custo, né, de expansão aumentou, e você agora pode trabalhar com outro fornecedor de solução ótica. Ou seja, você pode pegar agora um outro fabricante e pegar aquele transponder desse segundo fabricante e adicionar a essa rede desse fabricante, desse fornecedor nativo. Tá? Então, por isso que nós temos esse conceito de Lambda Alien, Lambda alienígena. Por quê? Porque agora nós temos nessa rede um canal de dados de outro fabricante. Entre aspas, né? Podemos dizer que é um canal estranho, canal alienígena. Tá? Então, nós temos aqui essa rede inicial, né, com o fabricante nativo, e agora, por exemplo, adicionamos aqui canais ou transponders da Padtech, nessa mesma rede de outro fabricante. Como ele entra nessa rede como um sinal de luz, é só você respeitar o seu comprimento de onda para não causar interferências com os canais vizinhos, canais adjacentes. Dessa forma, você consegue usufruir a mesma capacidade dessa rede, usufruir a capa ótica, né, dessa rede, a camada ótica dessa rede. Ok? Então, esse Lambda Alien pode ter aí diferentes capacidades, né, diferentes taxas, diferentes modulações também. Mas, para isso, pessoal, você precisa fazer um estudo da rede. Né? Qual é a atenuação da fibra, qual vai ser a OSNR esperada na recepção do sinal. Então, você tem que ter aí vários fatores, como se fosse uma nova rede, tá, pessoal? Você vai implantar uma nova rede, tem que ter toda essa caracterização da rede. Qual é a atenuação da fibra, qual é a OSNR esperada, depois de várias amplificações, né? Qual é o espaçamento dedicado que você vai ter para o seu canal, para você determinar a taxa e modulação configurada para aquele canal. Tá? Qual também vai ser a dispersão cromática acumulada em todo o trecho. Okay? Tolerância a PMD, ou tolerância a DGD, né, o Differential Group Delay, que é o PMD instantâneo, né, a dispersão por modo de polarização da onda. Qual vai ser a modulação de linha e o tipo de FEC utilizado. E, como eu falei também, o espaçamento dos canais. Tá? Então, todos esses fatores são alguns exemplos que nós temos que ter aqui quando a gente for pensar em Lambda Alien. Tá? Dependendo desses fatores, pode ser que você não consiga colocar um Lambda Alien na sua rede. Tá? Por algum desses fatores não ser coerente, né? Não ser plausível para aquela aplicação, pode ser que inviabilize a aplicação de um Lambda Alien de um certo fabricante para aquela rede. Tá? Bom, aqui nós teríamos um conceito, né, de um fabricante X, né, que você tem aqui com canais de 10, 100 GB, utilizando essa rede. Nós temos o conceito também de Optical Line System, né, OLS, a camada ótica, e dentro dessa camada ótica agora a gente agrega um transponder de um fabricante Y, né, por exemplo, aqui um transponder da Padtech. Então a gente tem essa rede de DWDM existente, de um fornecedor nativo, e nessa rede a gente agrega um canal de dados, um novo canal de dados DWDM, por exemplo, aqui, um TMD 400 GB, né, um canal de 400 GB, por exemplo. Tá? Essa rede do fornecedor nativo, ela também pode ser somente com MUX, DMUX, amplificadores, ou até mesmo com ROADMs também, tá? Com WSS. Bom, você pode agregar aqui, adicionar canais com diferentes localidades de origem e destino, diferentes taxas, diferentes transponders, compartilhando essa OLS, Optical Line System. Bom, quando você pensa em Lambda Alien, você está pensando também, poxa, agora eu vou ter que trabalhar com duas gerências, né? Então, a linha de transponders da Padtech, né, já suporta soluções de desagregação. Tá? Então, nós temos aqui suporte a interfaces padronizadas netconf, utilizando modelagem Yang e OpenConfig. Tá? Então, esses modelos de transponders, né, desde taxas aqui de modelos de transponders 10 gigabits por segundo, até 100, 200,
E os DCIs, né, os modelos standalone, aqui como exemplo da mesa, que eu tenho aqui o DCI TM800GB, né, ele já consegue trabalhar com essa solução de desagregação, tá? Em cima, por exemplo, de uma rede de Lambda Alien. Tá? Partindo, então, desse conceito da evolução das redes, e também mantendo a mesma tecla de flexibilização, de flexibilidade, né, com diferentes redes, nós temos aqui, quando o fabricante não, desculpa, o provedor, a operadora, né, quando ela está implantando a rede ali, começando aquele trecho, né, ela vai começar provavelmente utilizando o MUX e DMUX, né, em estações intermediárias, ou em alguns casos colocando aqui o ADM, né, para fazer filtragem de aqui alguns poucos canais, né. Mas isso faz com que essa manutenção da rede seja muito manual, né? Qualquer manutenção da rede precisa que alguém esteja lá presente, alterando as conexões das fibras, né? Isso traz demora, né, na manutenção, tanto de expansão como também de algum troubleshoot, de alguma análise da rede, tá? Ou também de comutação da rede, né? Então, nesse tipo de solução, funciona também muito bem, tá? Só tem essa questão mesmo de você fazer todo o procedimento manual, ok? Bom, conforme você vai evoluindo essa rede, você pode começar agora a trabalhar com anéis, né? Conexão entre anéis. Então, perceba que estações intermediárias aqui, conectando um anel ao outro, começa a se tornar muito complexo muito complexa essa manutenção, né? Essa instalação e implantação dessa rede, tá? Porque você precisa interligar diferentes distâncias, diferentes direções de MUX e DMUX. Isso faz com que, faz com que você tenha uma complexidade muito grande aqui para fazer a instalação e manutenção dessa rede, tá? Bom, pensando nisso, é que a gente entra no conceito de ROADM WSS para trazer mais flexibilidade para essa rede. Okay? Então, nós temos agora a possibilidade de trabalhar com WSS com grau 2, grau 4 e até grau 9. Né? Esse conceito de grau nada mais é do que direções, até 2 direções, até 4 direções ou até 9 direções. Por exemplo, essa estação aqui, né, seria uma estação com 2 direções. Você pode trabalhar aqui com grau 2, WSS grau 2. Essa estação aqui, com 3 direções, você poderia utilizar um RODM grau 4, né, de até 4 direções. E essa daqui que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 direções. Então, você poderia trabalhar com um WSS grau 9, de até 9 direções. Tá? Então, agora você tem baixíssima penalidade de filtragem dos canais, diferentes do que nós temos em MUX, DMUX ou ADMs, né, que são filtros fixos. Né? Então, agora você tem baixíssima penalidade na filtragem dos canais, consequentemente, você tem menos penalidade na sua OSMR, na sua qualidade do sinal, né? No domínio óptico, né? Então, a gente consegue fazer agora, pessoal, a derivação de canais e também a comutação ou redirecionamento dos canais de forma flexível, de forma remota, através da gerência. Tudo isso através de um operador da rede. Tá? Então, ele define quais canais, quais comprimentos de onda serão destinados para cada direção. Tá? Então, aqui nós temos muito mais flexibilidade para se trabalhar em cima dessas redes. Bom, nós temos aqui alguns exemplos, algumas fotos, né, desses modelos de WSS, grau 2, grau 4 e até grau 9. Tá? Ou seja, você suporta aqui 2, 4 ou até 9 direções, suportando trabalhar com toda a banda C+, banda C+, com arquitetura colorless ou também directionless, e também podendo trabalhar com grades fixas, fixed grid, ou também grades flexíveis, flex grid. Okay? Outro recurso, né, que você pode configurar é o recurso de comutação, né, comutação automática, para uma rota alternativa, uma rota de backup, tá? E também a equalização automática dos canais. Por quê? Porque dentro desses WSS aqui, ele tem vários atenuadores ópticos variáveis. Né? Então, você consegue realizar a equalização dos canais de maneira automática. Você define um target de potência, qualquer canal que atinja aquela potência ou uma potência superior,
ele será atenuado, ele será equalizado com os canais adjacentes, com os canais vizinhos, né? Então, você tem um limite de potência. Nenhum canal pode ultrapassar aquele limite. Se ultrapassar, voa, né, o atenuador óptico variável daquele WSS, ele irá atuar realizando a atenuação e equalização automática desses canais. Uma placa que também trabalha em conjunto com a WSS é a OCM, né? Optical Channel Monitoring. E nós temos aqui um modelo de alta resolução. Tá? Esse modelo de alta resolução permite que a gente faça leitura de até 8 portas ópticas. Então, nos amplificadores e também nos MUX, DMUX, você tem uma interface chamada de monitoramento, interface monitoring. E essa interface de monitoramento, ela pega uma amostragem do sinal, uma amostragem daqueles canais que estão saindo do amplificador, por exemplo, tá? Após a amplificação. Com essa amostragem, você consegue verificar qual é a OSNR de cada canal e como que está a relação de equalização dos canais. Tem um canal que está com potência maior ou um canal que está com potência menor. Caso isso aconteça, você consegue verificar através da gerência. Por quê? Porque na gerência você vai ter uma imagem de todo o espectro de todos os canais passando por aquela banda C+, aquela banda C+. Tá? É uma imagem do espectro mesmo, igualzinho ao que você vê, ou que você utiliza num analisador de espectro, no OSA. Tá? Então, você consegue monitorar como é que está a equalização dos canais, a OSNR de cada canal, por até 8 interfaces ópticas. Tá? Você pode utilizar em redes com WSS, para fazer equalização automática, ou sem WSS, para você apenas monitorar o espectro daquela fibra óptica. Né? Como é que está a qualidade dos canais, como é que está a equalização dos canais. Ok? Bom, todas essas placas ativas que eu estou citando aqui, com exceção do DCI, né? Mas todas as placas ativas que eu citei, transponder, 10 GB, 100 GB, 200, 400 GB, amplificadores, OCM, WSS, todas elas são compatíveis com os 3 modelos de sub-racks, 2U, 4U e 14U, que a Padtech utiliza. Então, nós temos aqui um bayface, né, aqui no próprio slide, né, desses 3 modelos. Tá? Todas as placas ativas em forma de slot, elas são compatíveis com esses 3 modelos de sub-racks. Desde 2U, que inclusive é o que eu tenho aqui na bancada, né, até também o modelo de 4 e 14U, com maior capacidade. Tá? Então, aqui nós temos, inclusive, um exemplo, né, de como que a gente poderia monitorar essa interface de monitoramento de um amplificador. Então, a gente pega aqui uma interface de monitoramento do amplificador, conecta numa interface óptica da OCM, e aqui nós temos a visão de todo o espectro, de todos os canais de dados que estão se propagando por essa fibra óptica. Okay? Então, também você consegue monitorar a potência, o SNR de cada canal dentro desse espectro. Lembrando que ele suporta grade fixa e grade flexível. Tá? Canais mais estreitos, canais mais largos, e não tem nenhuma restrição com relação à largura do canal, à modulação ou à taxa do canal. Tá? E faz a leitura de alta resolução. Okay? Bom, com relação a essa parte técnica, é basicamente isso que eu queria trazer. Aqui nós temos agora alguns cases de sucesso, né, que nós temos com alguns clientes. Então, eu trouxe aqui alguns cases genéricos, tá, pessoal? Só para simplificar, eu não trouxe aqui nome de clientes, mas aqui somente cases, só para você ter uma ideia aí de como é que a gente pode trabalhar com essas soluções dentro das redes ópticas de operadoras e também de provedores de internet. Bom, só aqui para contextualizar, né, pessoal? Aqui nesse sub-rack, né, eu coloquei aqui, só para demonstração, placas, né, 200 GB de transponders, né, de 200 gigabits por segundo, com 2 interfaces clientes e uma interface de rede, né, então a gente tem aqui o TM com recepção, com MUX, DMUX de canal de supervisão embutido. Nós temos aqui transponders de 10 GB também, né, naquele conceito de DWM passivo, né, para você também poder evoluir para um transponder, né, um protocolo OTN. Temos aqui combiner 10 GB também, suportando aí taxas de 100 megabits por segundo até 10 gigabits por segundo. Então, você tem aí taxas bem mais baixas, STM1, STM4, STM16. Tá? Aqui nós também temos um exemplo de um WSS grau 2. Tá? Então, aqui
também pode ser utilizado nesse sub-rack de 2U. Tá? Então, você tem aqui 5 slots de 4,5U, né, onde você pode colocar placas ativas ou também placas passivas, ok? Dentro dessa capacidade, dessa altura, dessa mecânica de 2U de altura. Tá? Lembrando que nós temos aí sub-racks de 4U e até 14U, né, para maiores capacidades e quantidade de placas dentro do sub-rack. Bom, com relação a esses cases, nós temos aqui um DWM passivo com 6 estações, 6 sites conectados aqui de forma linear, né, um seguido ao outro, com diferentes distâncias entre eles, com amplificadores ou somente com a potência do transceiver. Eu falei, diferentes ações, né? Você poderia, em alguns casos aqui, colocar também OADMs, né, para filtrar aqui 2, 4 ou até 8 canais em estações intermediárias, mas nesse case que eu trouxe aqui para a gente, o cliente optou por utilizar somente MUX e DeMUX em cada estação intermediária. Tá? Aqui, uma aplicação, uma solução submarina, né? Então, partindo aqui de São Paulo, né, estação de origem, até Miami, né, nós temos aqui um Lambda Alien com transponder 100 gigabits por segundo da Padtech nessa rede submarina, atingindo aqui a distância de 11.000 quilômetros de distância em toda essa rede. Tá? Um outro cenário também de Lambda Alien, que vai aqui de Barreiro, né, em Minas Gerais, até Fortaleza, Ceará. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos 2,6 mil quilômetros de distância, com diversos lambdas aliens de 10 e também de 100 gigabits por segundo. Tá? Um outro cenário agora com DCI, né, em Brasília. Então, nós temos aqui do ponto A até o ponto B aqui de Brasília, né, uma extensão de uma das maiores redes de storage na América Latina, com mais de 400 circuitos para importantes instituições financeiras. Então, é um cenário aqui de aplicação DCI, Data Center Interconnect. Tá? Então, por exemplo, seria essa aplicação aqui do TM800 que nós temos aqui na bancada, aqui na mesa. Tá? Então, ele encaixa perfeitamente nesse tipo de solução, já que ele é a aplicação mesmo para DCI, tá? De altas capacidades e com grandes quantidades aqui de circuitos e interfaces clientes. Né? Outra aplicação é ROADM WSS. Então, nós temos diferentes anéis aqui no estado de São Paulo, né, com diferentes cidades do interior e na região metropolitana de São Paulo também. Então, uma rede de DWDM aqui com 305 quilômetros, com vários anéis interconectados nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo. E essa rede está preparada, né, para até 40 canais com ROADM WSS grau 5. Bom, pessoal, pelo que eu olhei aqui no chat, eu não visualizei aqui dúvidas, né? Imagino que algumas dúvidas também já devem ter sido esclarecidas aí pela equipe técnica, né, que está aqui trabalhando com a gente. Pessoal, eu agradeço aí pela atenção de vocês, tá? Se eu não me engano, a gente teve aqui um probleminha técnico, pelo que eu verifiquei aqui pela equipe também. A gente teve um problema técnico na transmissão do YouTube, tá? Foi aqui com uma incompatibilidade que teve. A gente está tentando decifrar ainda, tentando descobrir. Peço desculpas por esse problema, mas aqui no Zoom a gente conseguiu tocar aqui a transmissão 100% sem nenhum problema, pelo que eu recebi aqui de feedback, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer realizar essa transmissão, essa apresentação de mais esse Classroom junto com vocês. Eu deixo aqui também a possibilidade de vocês seguirem a Padtech nas diferentes redes sociais, tá? Então, é só buscar lá @Padtech no Facebook, no Instagram, no LinkedIn também, no próprio canal do YouTube da Padtech, nós temos outros vídeos também disponíveis. Então, fiquem à vontade, compartilhem aí os nossos vídeos, os nossos conhecimentos, essa nossa apresentação aí com outros colegas e outros conhecidos de vocês. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Foi um prazer realizar essa apresentação. Tudo de bom e até a próxima, turma.